Seja bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que foi feito para falar com empreendedores. E hoje eu tenho um convidado aqui de peso, hein? Nada mais, nada menos do que o Ricardo Nunes, o fundador da Ricardo Eletro, que já liderou mais de 45 mil funcionários com um faturamento anual de mais de 12 bilhões de reais. Ricardo, seja muito bem-vindo e é um prazer enorme. O prazer é meu, tá? Receber você aqui no MCast. Ser convidado aqui no MCast aqui. Vamos trocar uma ideia aqui e tentar agregar com a vida das pessoas e empresários aí, né? Sim, com certeza. Ricardo, para você chegar onde chegou, você adquiriu tudo isso de uma herança, alguém bilionário na sua vida, ou você começou do zero? Conta um breve assim a sua história de como começou. Porque às vezes a gente vê pessoas que se deram bem na vida e às vezes acha que essas pessoas já vieram de berço. Não é o seu caso, né? Geralmente 99%, inclusive, dos empresários desse país, em qualquer lugar do mundo, se você pegar os grandes empresários de sucesso, começaram muito de baixo, muito pequenininho. Como eu, comecei com apenas 10 anos de idade, quando eu pedi meu pai, e ali eu fui obrigado a sair para começar a ajudar minha mãe e comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade. Depois fui para aquela famosa rua 25 de Março e lá começava a comprar e vender em porta até quando eu completei 18 anos. E aí sim, a minha mãe falou, mãe, eu quero montar uma loja para mim. Eu já tinha comprado um carro com meu dinheiro. Desse carro e montei minha primeira lojinha chamada Ricardo Eletro, uma lojinha de 20 metros quadrados. Essa lojinha virou duas, que depois chegou a 1.100 lojas espalhadas por todo o Brasil, com esse faturamento que você falou aí agora. Então comecei bem de baixo, passando por todos os processos, todas as dificuldades. Tá, quando você olha para a sua carreira de empreendedor, com mais de 30 anos no mercado, que lições você gosta de deixar para os empresários? O que você aprendeu? Que isso aqui é importante eu passar para essa galera? Primeira coisa importante, né, é você ter noção de que atrás de uma empresa tá você que é o empreendedor. Então é muito bom, a gente tem mania de culpar todo mundo, mas quem está por trás somos nós. Então você tem que buscar conhecimento com aquela pessoa que já passou naquela jornada para você evoluir. Você é o tamanho da sua empresa. Quanto mais você cresce, mais você cresce a empresa. E os empresários têm deficiência. Achar que precisa só na força e na vontade. Né? Diferente de você, que foi buscar lá, através do método do SGV, do clube, um conhecimento para poder aplicar. Geralmente as pessoas não querem. Tá, mas tem a questão também que hoje em dia, com essa tecnologia avançada e veloz do jeito que é, tem empresas que elas crescem mais do que o dono e do que os próprios funcionários, né? Por isso, você tem que estar sempre crescendo e sempre buscando profissionais sênior. À medida que você for buscando, crescendo, você vai buscando um profissional. Mas, assim, primeira coisa, assim, a gente tem que entender que a gente tem que buscar conhecimento para poder avançar. Segunda coisa importante é parar de reclamar que o problema são pessoas. Então, a pessoa, para sair de dono para virar empresário, porque você tem que virar empresário, você tem que entender que gente é tudo. Tá, explica mais um pouquinho, porque às vezes as pessoas não entendem qual a diferença de ser dono e virar empresário daí. O que diferencia um do outro? Dono, todos nós começamos como dono. A gente começa o nosso negócio, faz tudo, igual você começou vendendo, entregando, fazendo, tudo tinha que ser feito. Que é natural. À medida que você vai crescendo, você tem que começar a entender a ser empresário. Para ser empresário, você tem que delegar, mas delegar com muito cuidado, com muita responsabilidade. Não é delegar como essa turma de blá, mentor de pó, falando você entregar e ir embora, não. Você vai pegando aquelas funções mais simples, vai treinando aquelas pessoas, devagarinho você vai ter que buscar pessoas melhores até de fora, colocar dentro da sua empresa, e você vai cada vez mais estruturando para você não sair do operacional. Cuidado, que as pessoas têm mania de achar que delegar e olhar a parte estratégica é você ficar na sala de ar-condicionado. Não, você tem que cheirar o seu negócio o tempo todo e realmente não é operar, mas ver como está rodando a operação o tempo todo. Então, primeiro, à medida que você começa a fazer isso, você começa a virar empresário. Mas para você virar empresário, requer muita coisa. Requer, primeiro, que eu falei com você, há uma mentalidade do empresário de sucesso, que é a mentalidade dele, que tem muita coisa por trás disso, que a gente já conversou várias vezes. Sim. Passa pela construção de gente. É o primeiro passo para você virar empresário. Geralmente, você que está me ouvindo, empresário, acha que é simplesmente contratar e colocar. Não, você tem que construir essa pessoa. Essa pessoa tem que ter a mesma cultura e valores seus. Aí depois nós temos que fazer com que você entenda muito de marketing. Porque o marketing vende, o vendedor tira pedido. Vou explicar isso depois. Tá. Aí por aí vai.
Tá, e qual é o segredo, por exemplo, desses 45 mil funcionários que você chegou a ter nas lojas? 27 mil, você falou que eram só vendedores. Qual foi o segredo para você formar uma equipe tão grande? Primeiro, essa questão de treinar. Tudo da vida, nada você começa do dia para a noite. Então, primeiro eu treinava meus vendedores. Era 24 horas treinando e ensinando meus vendedores. Porque eu estava na frente, eu era o gerente treinando o vendedor. Depende que você vai crescer, eu tive que arrumar gerente. Então eu treinava muito mais o gerente, que essa pessoa tem que ter a corpo e alma sua. Aí eu treinava o gerente para o gerente descer para a base. Depois nós tínhamos gerente regional e diretor. Então essa turma, gerente regional e diretor, era sangue do mesmo sangue. Essa turma que eu treinava para treinar a turma de baixo. Isso não quer dizer que eu não ia para baixo também conversar com o time. Mas a minha convivência e a minha cultura e minha política era passada para esse time, que era a liderança, para a liderança descer para baixo. Quando você fala, por exemplo, sobre os mentores de palco, eu vejo também na internet uns falando que você tem que construir uma empresa autogerenciável, você não precisa ficar à frente de nada, e outros falando que você tem que tirar como empresário no mínimo 60 dias de férias. Isso é verdadeiro ou isso é só que você fala blá 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 na cabeça de quem está começando? Isso é conversa de vagabundo, de pessoa que nunca teve um CNPJ. A palavra tem que ser rasgada. Certo? Esse papinho de você ficar... Isso não quer dizer que você não vai tirar férias, você vai ter momentos de desfrutar a sua vida. Mas eu não conheço um empresário de sucesso que não fica 24 horas em cima do seu negócio. Isso as pessoas confundem em operar e estar na operação. Porque se você analisar a fundo, eu já participei de outras mentorias, de outros cursos também, e eu sou muito observador. Às vezes eu não vou só para ficar ali com emoção na frente do palco. Eu vou observar de fato o que está acontecendo ali, como que chegou aquele resultado ali. E eu percebo que eles mesmos que pregam isso, eles não fazem isso dentro do negócio deles. Eu não faço. Então eles pregam uma facilidade, porque é o que todos nós queremos, porque como empresário, entendeu? Mas dentro da própria empresa de curso deles, eles não praticam aquilo que é pregado no palco daí. Aí outra coisa, né? É fácil falar, difícil fazer, igual você falou, né? Falar que você tem que delegar, que você tem que estar estratégico, que você tem que ter uma empresa autogerenciável, a pergunta é como. O como não é simplesmente falar, ó, para você ter sucesso, você tem que contratar uma pessoa sênior. Contratando uma pessoa sênior, você vai delegar. Delegando, você vai sair da operação. Saindo da operação, você vai ter uma empresa autogerenciável. Você, na área estratégica, você vai ter mais tempo de ver o seu negócio e vai ganhar dinheiro. Isso é muito fácil, vai fazer isso. Exatamente. Então, não, meu amigo, tem que estar na operação, tem que estar cheirando 24 horas de operação, tem que estar enfiado de cabeça, é isso que eu acredito, é isso que eu levo no método RGV. Certo? Durante 30 e tantos dentro daquela letra, todo sábado eu estava indo das lojas, de 8 da manhã às 22 horas, cheirando o negócio, entendendo o negócio, vendo como é que funcionava. Ali que eu dava o rumo, a direção da empresa. Então não adianta, meu amigo. Tem o preço do sucesso e o preço do sucesso. O preço do sucesso também tem um preço que se pagar. Sim. Prefiro o preço do sucesso, mas o preço do sucesso também significa você ficar em cima do seu negócio. Então, anota uma coisa aí: delegai-vos e vigiai-vos. Não é delegar e sair de férias, né? Voltar 60 dias depois. Né? E eu participo do RGV e vejo uma coisa que você prega com muita convicção e muito forte lá, é a cultura. Cultura. Qual que é a importância, não importa o tamanho da empresa, se você tem 50 ou 1000 funcionários, ela tem que existir, né? A cultura é nada mais, nada menos que os seus princípios e os seus valores. O que você aceita da companhia e o que você não aceita. Né? Então, no caso meu, tem 3 coisas que são pilares para mim: humildade, gratidão e respeito. Esses pilares são as coisas que sustentam a minha empresa. Então, se eu tiver um gerente no qual ele é muito bom, bate meta, mas não respeita ninguém, ele desrespeita as pessoas, é uma pessoa que humilha os seus colaboradores, ele não fica na empresa. Isso eu não aceito. Então, são os princípios e valores. Agora, por que a cultura é tão fundamental? É o que nós estávamos conversando aí agora. Quando você é dono, você faz o financeiro, você atende o meu cliente, você ensina os seus vendedores, você faz tudo isso. Aí você tem aquela operação. A operação vai muito bem. Na medida que você começa a crescer a operação, que você tem que contratar muitas pessoas e fazer os departamentos da empresa, você precisa ter pessoas com os mesmos princípios e valores seus. Porque senão, aquela unidade que é bem, quando você colocar uma pessoa ali, a pessoa vai ali e destrói tudo. Então, para você crescer, você tem que ter uma cultura muito bem determinada, que são os seus princípios e valores. E você não pode aceitar. Se você não tem uma cultura certa, você não cresce. E também definir poucos princípios e valores, né? Que você colocar 10 lá, você não consegue cumprir. Não, são princípios e valores que você acha que são fundamentais e que você consegue manter eles o tempo todo,
dentro da companhia. Então, por isso tem que ser só poucos. numa plaquinha ali na isso parede. resolve. É isso aí. Outra coisa também que eu acho importante, que até na nossa conversa antes do podcast você tocou muito nisso, e até uma pergunta que eu vou fazer que é a minha dor e que muitos também que está começando às vezes não tem, é processos. É possível você gerir uma equipe, você administrar um negócio e medir resultados sem ter processos bem definidos? Ou uma coisa é ligada à outra daí? Uma coisa ligada à outra. Gente, uma empresa tem que ter indicadores, né? Tem que ter processo, né? Quem não mede, não gerencia. Para você medir, você tem que gerenciar, né? Você tem que gerenciar para você medir. Então tem que ter qual que é o meu DRE, qual que é o meu resultado da última linha, como que esse resultado vem. Se nem você sabe como que ele vem e você vai deixar a banda tocar, como é que você pode tomar decisões para melhorar o seu resultado se você não tem indicadores? Então, o que faz você melhorar o resultado é exatamente o indicador. Eu tenho uma equipe de 10 vendedores, 10 representantes, desses 10, 4 representam 80% da minha venda, 6 não vende nada. Então, então eu tenho que treinar esses 6. Eu vou dar mais atenção àqueles 6, porque os outros 4 estão indo bem. Bom, de 10 vendedores, qual que é a percepção que eu tenho? Ele faz a venda é cancelada depois de quanto tempo? Não, tem 2 vendedores aqui, de cada 10 vezes que ele faz, 6 é cancelada. Opa, tem um problema aqui, esse cara aqui está fazendo algum procedimento errado. Sim. Então, se você não gerencia, se você não tem processo, você não tem indicadores. Se você não tem indicadores, você não tem como tomar decisão. Você toma no achismo. Empresa não é achismo. Empreender não é brincadeira. Empreender é coisa séria. É isso que eu falo 3 dias dentro da RGV, 40 horas com vocês. Né? Quem não está entendendo aqui que é o RGV, depois que eu vendi a Ricardo Eletro, eu montei uma empresa de educação empresarial que chama RGV. E se você quiser entender, vai lá no meu Instagram, Ricardo Nunes Eletro. Lá eu falo sobre isso. Então, você tem que gerenciar. Tá, e além do RGV, você montou também o Clube R1, né? Que é para aprofundar ainda mais nessa questão. Primeiro passo é o RGV. Desde quando você começou o RGV até hoje, você se assusta quando você conversa com empresários e vê o grau de amadorismo que ainda existe, até empresas que faturam milhões daí? Me assusta muito e é natural. Não assusta porque eu já passei por essa jornada toda, né? É muito fácil criticar, mas e por isso que eu acho que a diferença da minha maturidade é porque eu passei de bebê, adolescente, adulto, gigante. Então, quando nós montamos o RGV, foi para levar todo o conhecimento e elevar a consciência do empresário, que ele tem todas aquelas doenças. Puxa, eu tenho tudo isso aqui e a gente já traz solução ali na hora. Depois, alguns empresários falam, cara, eu gostaria de ficar com você mais 1 ano, 2 anos, que eu quero implementar, eu quero ficar mais perto de você. Aí nós criamos o Clube R1, do qual você faz parte, onde a gente fica 1 ano, 2 anos, 3 anos juntos, junto com o tipo de corpo meu de executivos, que pode dar também suporte para você, para ajudar a mentorar os colaboradores, né? Descer a todos os níveis, tático, estratégico, tático e operacional. Mas o RGV é o primeiro passo para a gente poder fazer, opa, tem muita coisa para fazer. Que a RGV, vamos dizer assim, é tipo uma consulta inicial, né? Ali eu empresário, consigo ver o tamanho da minha deficiência e o que eu tenho que procurar para começar a tratar aquilo ali, né? Tratar, identificar. Lá a gente já traz muita solução, já porque eu não gosto desse negócio de ficar fazendo pilhamento de produto. Ó, vai lá no RGV, se você pegar o RGV e aplicar o RGV, você vai ter muito resultado. Já tem resultado diferente. Agora, né? Se você quiser, além disso, participar do clube, você pode participar. Se não quiser, não tem problema. São 40 horas do RGV de trabalho. Não é de babazinho de, vamos falar sobre prosperidade, mudança de mindset. Não, nós vamos conversar assunto sério. O que é assunto sério para o empresário? Processo, controle, sistema, parte tributária, parte de equipe de vendas, parte de marketing, parte de venda, de gerência, de equipe, né, de fluxo de caixa. Isso é um assunto sério de empresário. É isso que a gente trata lá. Tá, nós falamos um pouco aqui sobre cultura, processos, mas para implantar isso, eu sei que você é especialista nisso também, tem que ter uma boa comunicação, né? Tem que ter comunicação. Senão você não consegue disseminar isso dentro da sua organização. Equipe, da organização. Então, comunicação é tudo, né? Comunicação tem que ser simples, objetivo, direto. Comunicação é o dia inteiro. Não é de vez em quando, uma vez por mês, eu vou fazer uma reunião com o meu time. É toda hora, todo dia. E, obviamente, para você unificar essa comunicação, a gente tem uma regra que é
Toda segunda-feira a gente para, agora mesmo eles estão parando agora, eu estou com você, e vai conversar com toda a liderança o que é o plano de negócio, se está indo ou não está indo. Então toda segunda-feira a gente para ver se todos os departamentos estão conversando entre si. Isso é fundamental. E quando se trata de equipe comercial, existe uma equipe formada ou é uma equipe que tem que estar o tempo todo ali formando ela? Você está o tempo todo formando, a equipe comercial, a rotatividade é grande, então você tem que estar toda hora formando. E o importante, o ponto número 1 de qualquer empresa chama-se venda. Certo? Vendeu, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Não está vendendo, para tudo, que aí é coisa séria. Porque empresa que não vende, quebra. Então nós temos que falou em vender, nós temos que ficar atento. Nós falamos aqui vários problemas. Quando falamos, opa, a venda está caindo. Opa, então aqui é o problema. Eu tenho um monte de problema aqui. É como se o sujeito estivesse andando de moto aqui e infelizmente está com câncer. Ele bateu e está sangrando. Você esquece do câncer, corre, leva para o hospital, estanca o sangue e depois eu vou curar o câncer. Uma empresa é a mesma coisa. Você tem que preocupar se a venda deu sinal que não está acontecendo e que está caindo, para tudo, resolve primeiro a venda. Isso é fundamental, porque a venda não pode parar. Então nós temos 10 mil problemas, podemos ter 10 mil problemas, mas falou que a venda balançou, para tudo. E isso é um problema que eu passei por esse problema, entendeu? Por isso que eu falei, o que a gente conversa aqui é uma dor de centenas e milhares de empresários. Eu tinha tudo meio que... Porque eu acho que todo empresário, quando ele começa, que presumindo foi o meu caso, eu não estou preocupado com processos, com isso, com aquilo. Eu preciso vender e dar sustentação ao meu negócio. Certo. Se eu for fazer um plano de negócio bem estruturado, eu nem começo o negócio. Porque às vezes não é nem viável, principalmente quando se trata de Brasil, você começar o negócio. Isso. Então você tem que realmente largar daí. Isso. E depois de um certo tempo, eu percebi que sem eu estruturar toda essa parte de processos, de financeiro, você atrapalha a venda. Eu não consigo também manter o meu negócio daí. Você consegue ir na bagunça até um certo faturamento. Depois de um certo faturamento, você não consegue. Você tem que parar um pouco também para organizar. Bom. Mas ao mesmo tempo que eu parei para organizar, eu tirei o olho também da parte comercial da venda. Aí o meu negócio ficou organizado sem vender daí. Então é um problema que muita gente encara, né? Muito legal. Vamos lá, olha a pergunta que ele fez aqui. Você tem gravado a pergunta dele. Está falando aqui o seguinte: que você começa a vender, tudo beleza. Aí você começa a não ter controle, não ter processo no sistema, aí começa a parar a empresa também. Porque sem controle do sistema, a empresa também para, você tem que entregar o que você vende. Sim, sim. E para você entregar volume, você precisa ter controle, processo, pessoas, gente, tal. Então, por isso que eu digo no método RGV, tem que ter quem pensa, quem executa. Se você não tiver um trator, que enquanto você está pensando em venda, para não parar a venda, está focado na área comercial, não tiver uma pessoa preocupada na área administrativa, esse conjunto aqui é que faz a empresa crescer. Então, aqui no nosso caso, nós conversamos hoje, você precisa de uma pessoa, um trator na área administrativa. Enquanto você vai ficar focado 24 horas em venda, por que está vendendo, mapeando o seu concorrente, pensando em ideias para vender mais, criando marketing, venda é marketing, né? Pensando no marketing, criando marketing, conversando com sua equipe de venda, cheirando a equipe de venda, trazendo gente boa na equipe de venda. Tem que ter alguém aqui louco, resolvendo e controlando os seus processos. Porque senão você para do lado de cá também. Sim, sim. E tem hora, mesmo você tendo lado de cá, se você acelerar demais aqui na venda, vai ter que dar uma paradinha, organizar. Então, por isso que eu falo, cresce, organiza, cresce. Cresce, organiza e cresce. Outro assunto que você toca lá com muita ênfase também, que você também domina como ninguém, é o marketing, né? Isso tem a sua importância gigantesca dentro de um negócio. Você fala até que quem vende é o marketing, o vendedor tira pedido. Explica um pouco mais isso aí. Quando fala marketing vende, quando fala marketing vende, vendedor tira pedido, dá uma sensação que o vendedor não é importante. Não é isso, é pelo contrário, exatamente o contrário. Por quê? Para você vender, os clientes têm que chegar até você, ou então você tem que chegar no cliente. Mesmo você chegar no cliente, o cliente tem que perceber que sua marca tem relevância, né? Então, por exemplo, se você tem um site, se você tem uma venda nas redes sociais, se você tem um estabelecimento físico que for, se entrar 10 clientes, o seu vendedor for fera, ele vender para 8, que bom. De cada 10, eu fiz a conversão de 8. Mas o ideal é que entre 100 clientes. Como é que faz para entrar 100 clientes? Para entrar 100 clientes só tem um jeito: comunicação e marketing.
para a pessoa ir atrás de você. Então, quando eu digo que marketing vende vendedor de pedido, porque no lugar de entrar 10 clientes, a gente tem que ter capacidade, através do marketing, que não entra apenas 10 clientes, que entra 100 clientes, que aí o seu vendedor vai realmente tirar pedido. Então, isso é fundamental. A pessoa acha, eu criei uma regra para o B2B venda, que eles acham que é preço. Não é só preço, é equipe de venda, é autonomia, é a precificação, é a velocidade. Passa pela regra para o B2B venda. Até na nossa conversa antes do podcast, que a gente fez uma reunião com o nosso time aqui, foi muito tocado nesse assunto, questão de preço, né? Preço. Mas se a gente deixar na mão do gerente comercial, na mão do vendedor, eles derrubam a tua margem praticamente a zero, se é que não vende até no prejuízo, para poder vender, né? Isso. Então, a gente não pode ficar também focado só em ter o menor preço no mercado, né? Não. Bom, a palavra preço, gente, depende do seu segmento, de que você é, qual é o seu diferencial. No meu caso, eletrodoméstico, ninguém compra eletrodoméstico sem olhar o preço. Todo mundo vai comprar um produto, olha em todos os lugares. Então, preço era muito importante. Por isso que eu tinha que ter um marketing muito bem feito, por isso que eu tinha uma política comercial, onde eu tinha o boi de piranha e os ursinhos de pelúcia. Boi de piranha os produtos que eu chamava para mostrar que eu tinha preço, e os ursinhos de pelúcia eram os produtos que eu tinha rentabilidade. Então, eu tinha que ter todo um desenho comercial para mim não ficar só no preço. E também passava pela política de remuneração. Então, o meu vendedor que vendia com a condição melhor, ele também ganhava mais comissão. Então, tudo passa pelo desenho de posicionamento que você quer. Se você ficar só no preço, você vai quebrar. Então, como é que você faz? Você tem que fazer um raio-x. Foi o que nós conversamos aqui. Você tem que entender como o seu concorrente trabalha, quais são os preços do seu concorrente e como que você vai posicionar no mercado. Você não pode entrar no mercado sem entender quanto o seu concorrente vende, qual que é o diferencial dele, o quanto que ele cobra. Se ele cobrar tudo barato e não tiver qualidade, você sabe que está cobrando barato, não tem qualidade. Você está cobrando um preço mais justo com mais qualidade. Então isso tem que estar na boca do seu vendedor. Então você tem que entender o mercado e depois de entender o mercado você fala, eu sou isto. Isto é o meu diferencial. Eu vou trabalhar isto. E aí você treina a sua equipe naquilo que você determinou como seu posicionamento. Se é preço, se é qualidade, se é atendimento, o que você tem? Você tem que saber claramente qual é o seu diferencial. Se não souber, na hora que sua equipe for lá vender, sempre vai ter o mais barato. Sim, só que sua equipe não sabe argumentar a diferença de um produto seu por cento. Então você tem. Ou o outro cara que talvez só vende barato, ele vai só vender barato. Não tem problema só vender barato. Ele não vai ter, não, meu preço é mais barato, acabou. Ele não tem que ter argumento nenhum, é mais barato. Agora, para você vender melhor, você tem que saber, o vendedor tem que ser bem treinado. Sim. E me diga uma coisa, tudo que você construiu nesses 30 anos de mercado, de varejo, eu acho que construiu um travesseiro suficiente para você viver a sua vida sem tantas preocupações. O que levou você e por que você decidiu entrar no ramo de educação corporativa? O que te levou a isso? Você viu que os empresários estavam precisando, que esse pessoal da turma do blá 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 estava realmente iludindo as pessoas com promessas. Por que você saiu do seu conforto, vamos dizer assim, e resolveu ir lá na ponta lá e vamos ajudar quem está começando, quem está no meio do caminho, a trilhar um caminho mais certeiro, vamos dizer assim? Primeiro eu vendi minha empresa em 2018, né? Do contrário que as pessoas falam, quebrou o Ricardo, quebrou o Ricardo. Não. Quando eu vendi minha empresa, graças a Deus, foi em 2018, a empresa estava bem, eu vendi para um grande fundo americano. Depois que você vende, você não tem autonomia nenhuma. Infelizmente, esse fundo tomou as suas devidas formas de gerir o negócio. É um negócio muito duro, setor de eletrodoméstico. Quando eu vendi, eu já percebi que o negócio estava mudando muito, marketplace, então achei que era o momento certo de sair do negócio. O fundo que comprou, infelizmente, depois que assumiu, tiveram seus problemas, eu não estava mais lá. Foi quando nós deparamos com a pandemia e eu comecei a ver as redes sociais e percebi essa turma de blá blá blá, mentor de palco, esses coaches, na verdade, levando conhecimento para o empresário sem conhecimento nenhum. Aquilo me incomodou muito, eu comecei a levar nas redes sociais esse conhecimento real, da prática. Eles falavam
tanta besteira, eu falei, não é possível que o empresário vai cair numa besteira dessa, pior que cai. E aí foi quando a pessoa me chamou e falou, cara, tô vendo aí você debatendo aí com esses metores de pau, você não monta empresa de educação empresarial. Eu falei, meu amigo, você tá maluco, você é coisa de picareta. Mas quando eu fui bater um papo com um grande amigo meu, foi um dos grandes pessoas que me orientou na minha vida, que chama Billy Diniz, que é o meu vizinho em São Paulo, ele falou, cara, monta, você vai ser muito feliz em levar o seu conhecimento para os empresários. Os empresários precisam muito. E quando eu fui fazer um raio-x desse setor, eu vi uma grande latência. O que é latência? Eu vi que se o empresário ele não tem a quem socorrer, geralmente ele anda sozinho. Ele não tem com quem dividir os seus problemas. E se for procurar aonde aprender a ser empresário, você não tem onde aprender. Faculdade é teoria, o outro é blá blá blá. E quando eu falei assim, então, gente, quem sabe tem uma grande oportunidade aqui de eu transformar a vida desses empresários e quem sabe pode ser que vire um negócio. Como eu não entro em nada para brincar, acabou que o grupo R1 virou um gigante. Hoje o RGV, todo mês nós estamos com 300, 400 empresários, todo mês em São Paulo, 3 dias, onde eu levo toda a experiência. Então acabou que foi por isso que eu entrei e acabou, o negócio explodiu. E hoje está aí, nós estamos aí hoje no RGV, todo mês 300 empresários novos e no clube mais de 400. Já passaram mais de 10 mil empresários no RGV. Tá, mas quem vê de fora, a realidade de hoje parece que foi tudo muito fácil, tudo muito simples. Mas tem 4 anos. Esses 30 anos que você trouxe de experiência, como que você reuniu isso para montar o clube? Eu fiquei 8 meses primeiro pegando tudo aquilo que fez diferença na minha vida. Você sabe, eu tenho mania de guardar tudo parece que Deus sabia. Tudo meu eu anotava, todo papelzinho, tudo que fez diferença, peguei tudo e trouxe para um negócio chamado RGV, uma metodologia, onde eu tenho 40 horas que eu falo de como sair de dono para empresário, quais dificuldades que os empresários vai decorrer, como é que faz para o empresário na parte tributária, que é coisa séria. Então a gente conversa tudo na sua. E eu trouxe todos os meus executivos que construíram comigo para dentro desse grupo R1 que me ajuda a entregar todo esse conhecimento na prática. E na verdade está fazendo uma diferença muito grande, né? Para quem já participou do RGV, para quem participa do clube. Às vezes no começo a gente até se assusta e não vou dar conta, eu acho que eu entrei no lugar errado, mas depois você vê que é questão de realmente colocar a mão na massa e começar a executar. Porque às vezes a gente vê o todo pronto e não destrincha. Quando você desmancha o todo, você vê que é a etapa que você vai fazendo ali. Não tem nada difícil, porque como eu sou da prática, e prática é aquilo que funciona, que você vai botar para funcionar, e vai ser praticidade. Né? E quando é prática, esse tem que ser simples. Então o RGV, modesta parte, quem vai lá sai com a vida transformada, porque não tem conversinha, não tem coisa séria, é coisa que o empresário passa, né? Sim, com certeza. E às vezes, por exemplo, quem é de fora, eu me orgulho de estar conversando aqui contigo, porque eu vim lá do norte, lá do estado do Pará, saí de casa com 15 anos de idade, entendeu? Enfrentei a vida até os meus 35 anos, realmente morando dentro de carro na rua, viajando, posto de gasolina, e hoje está de frente com o Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro. Teve mais de 1.100 lojas, teve mais de 12 bilhões de faturamento por ano. É um recado também para quem está lá na ponta, sofrendo, passando por dificuldade, no caso do empresário, que é possível você com determinação, com persistência e não desistir, seguir o seu sonho, o seu caminho, que é de fato o que eu estou fazendo, entendeu? Foi fácil meus 15 anos até chegar aqui? Não. Mas é o meu ponto de chegar também não é, entendeu? Então, é um orgulho estar aqui com você hoje no meu podcast. E é um recado também para quem tá aí pelejando e que é possível, entendeu? Assim como é possível também eu segui um trajeto parecido com o seu, que é o meu sonho daí. A gente tá no mesmo planeta Terra. Tem, graças a Deus, Deus nos deu saúde. Então, se uma pessoa consegue, você consegue. O que essa pessoa tem diferente que eu tenho, que você tem, que o outro tem? Ele foi entender como chegar lá. Ele foi buscar o conhecimento. O que você está fazendo foi no RGV, no clube. Foi, peraí, eu cheguei até aqui, eu quero até aqui. Eu vou lá buscar conhecimento com o Ricardo, que esse cara chegou até aqui. Tanto é que no clube tem empresários lá que faturam bilhões e estão lá sentados. Você viu lá, tem empresário que está faturando 2 bilhões. Meu amigo, já fatura bilhão porque você está aqui, Ricardo. Eu faturo 1 bilhão por ano. Ou você faturava 1 bilhão por mês. Eu quero saber como é que faz. Sim. Então, a recado é não parar de buscar conhecimento. Obviamente, você tem cuidado em buscar conhecimento com quem já passou naquela jornada.
que realmente pôs a mão na massa. Porque um mentor seu, ele tem que ter passado por aquele processo. Pode, né? Ele não tem que ter descobrido aquilo em um livro, em um curso. Você imagina, você vai pular de paraquedas, né? Com quem leu o livro, como é que pula de paraquedas? Eu não pulo. Né? Então a pessoa tem que ter pulado mil vezes de paraquedas e poder pular com ele. Então é isso, você tem que buscar pessoas que realmente sofreram, que erraram, que acertaram, né? Porque a gente erra muito também, mas a gente só pode errar uma vez, não errar 2, 3 vezes o mesmo erro. Então essas pessoas que passaram naquela dureza para construir, meu amigo, errou demais. Tem muito a aprender. Eu até falo, que as pessoas falam assim, mas me falaram que a Ricardo Neto quebrou. Então, apesar, graças a Deus, não ter quebrado na minha mão, eu ter vendido antes e tudo mais, mas eu falo assim, se tivesse quebrado na minha mão, eu teria até mais experiência. Porque a pessoa quer chegar para mim e falar, meu amigo, eu cometi esse erro, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você sabia como quebrado olha aí aqui, na prática daí. Olha aqui, esse aqui foi um dos grandes erros da minha vida. Então não tem importância com quem você vai aprender. Inclusive, se a pessoa passou por um momento difícil, ela talvez vai te ensinar como passar por aquele processo. Então o importante é ser vida real. Isso que manda. Maravilha. O bate-papo tá legal, dá pra gente ficar 2 horas aqui conversando, porque de vendedor para vendedor não falta assunto aí, mas como você tem outros compromissos e tem um voo marcado para daqui a pouco, eu quero agradecer a sua participação aqui. Se quiser deixar um recado final aí para quem está assistindo, quem vai assistir o nosso podcast. Primeiro, agradecer o Márcio aqui pelo convite, falar que ele foi no RGV, depois foi pro clube. Eu acho que melhor do que eu falar é você falar o que tem acrescentado na sua vida. Me seguir lá, Ricardo Nunes Elétrico, lá eu levo muito conhecimento na prática, e convidar você a participar da única imersão de empresário chamado RGV. Então anota aí, Ricardo Nunes Elétrico, me segue lá, quem sabe nós vamos estar junto, igual a gente está junto com o Márcio aqui, né, Marção? Maravilha. E para você que acompanha o MCast, o podcast sobre empreendedorismo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, um abraço. Um abraço.